Olá, boa noite, professora, boa noite a todos. O tema do nosso trabalho é o pensamento pedagógico contemporâneo. Jorge La Roça, bom dia. Professor na Universidade de Barcelona, doutor em filosofia da educação. Ele publicou diversos livros e fez pós-doutorado no Instituto da Educação na Universidade de Londres. Ele acredita que a educação é um lugar de recomeço do mundo e refúgio da criança, que nós, educadores, devemos acolhermos a criança e iniciá-las ao mundo. Eu trouxe uma parte para vocês do livro que explica com mais clareza o que é educação para Jorge La Roça, bom dia. Ele acredita que a educação tem a ver com amor e com responsabilidade. E é o ponto em que decidimos se nós, educadores, amamos o mundo a ponto de ensiná-lo. Ensiná-lo com dedicação, com segurança, com responsabilidade e se estamos aptos a nos atualizar, a nos renovar para poder receber esses novos alunos. O nosso grupo vai apresentar uma obra de Jorge La Roça, o nome é Tremores, que constrói uma forma de pensamento da linguagem, da ação e da sensibilidade. As meninas vão dar continuidade nos primeiros capítulos e nos encontramos lá no 5º para concluirmos. Boa noite a todos. Eu vou falar sobre o primeiro capítulo, que é as notas sobre a experiência e o saber da experiência. O autor inicia o artigo dizendo que a educação é vista sobre 2 pontos, que é a ciência e a técnica, que é baseada na corrente positivista, e a política e a crítica, que é aquela ideia de que o professor tem que desenvolver um lado crítico. Ele não fala mal e nem faz elogios sobre esses 2 modos de ver a educação. Ele propõe uma terceira forma de enxergar a educação baseada na experiência e no sentido. O Jorge La Roça, ele fala muito sobre a importância das palavras. Ele retoma o conceito de Aristóteles, que para ele o ser humano é um vivente dotado de palavras. Ele diz que nós não pensamos por ideias, nós pensamos por palavras. Então, ele começa dizendo que a experiência é tudo que nos acontece, tudo que ocorre no sentido da vida. Ele fala que a cada dia se passa muitas coisas, mas ao mesmo tempo se experiencia pouco. Ele vai colocar 4 pontos de experiências nesse artigo, que o primeiro é o excesso de informação. Hoje no mundo nós temos muitas informações, que é diferente de conhecimento. Esse excesso de informação nos causa falta de experiência, e ele fala que o sujeito da informação busca sempre estar informado, mas falta conhecimento e falta experiência. E segunda coisa que prejudica a experiência é o excesso de opinião. Ele diz que a própria educação é um pouco culpada disso, porque em nossa vida nós nos sentimos um pouco arrogantes, achando que podemos ter opinião de tudo, em tudo. E os indivíduos que não têm essa opinião formada, eles acabam sendo criticados pela sociedade. E isso às vezes é preocupante, porque essas opiniões são pautadas em informações e não em conhecimento. A terceira questão é a falta de tempo. Nós fazemos muitas coisas durante o nosso dia e estamos sempre ocupados e falta tempo para termos experiência. E a experiência é algo que nos tocaria, que nos modificaria. A quarta coisa que ele coloca é o excesso de trabalho. Ele coloca o ponto de vista diferente de algumas pessoas. Ele diz que quanto mais nós trabalhamos, menos experiências nós temos, pois muitas pessoas associam um termo experiência a trabalho. E ele fala quando você entra numa rotina muito forte, você deixa de ter experiências, justamente porque você está nessa rotina, você deixa de experimentar algo novo. E nesse conceito de experiência, ele discute que nós precisamos experimentar coisas novas. Eu quero ler uma citação que ele faz sobre a experiência que é muito interessante. A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer parar para pensar,
parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar, parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. Isso é muito interessante porque ele faz relação àquelas pessoas que defendem a ideia de que menos é mais, que a gente precisa diminuir um pouco a nossa rotina e nos aproximar um pouco mais das coisas da vida. E é essa a lógica que o autor coloca nesse artigo. Boa noite, professora. Boa noite, meninas. Eu fiquei com o capítulo 2 do livro Tremores, que fala sobre a experiência e as suas linguagens. Bom, como a Daiane disse anteriormente, a educação ela foi pensada em 2 pontos de vista, ou 2 pares, que é a ciência e tecnologia e o par teoria prática, que é uma praxis reflexiva, ou seja, uma prática de reflexão. Para o autor, tanto os positivistas quanto os que criticam a educação já refletiram sobre e disseram tudo o que tem para dizer, mas os positivistas podem continuar refletindo para melhorar as práticas na educação e os críticos continuar refletindo para lutarmos contra a miséria, a desigualdade, a violência, o autoritarismo e entre tantos outros problemas, para que as gerações futuras não sofram e tenham um mundo melhor. É necessário continuar inovando na educação, não só ouvir as críticas, mas lutar e fazer acontecer, para que deixem de serem críticas e se transformem em uma educação de qualidade. Então, é muito importante que esses críticos continuem criticando a educação, porque se eles pararem de criticar a educação, não vai haver melhora. E se não houver melhora, a educação vai ficar estagnada, como ela está agora. E pelo menos para mim e para o autor do texto, né, do livro, ele diz que não tá bom, que a educação ela precisa ser melhorada. E para ela ser melhorada, ela precisa ser criticada. O autor do livro, ele concordava com Michel Foucault, que é um filósofo que dizia assim, que existe uma ordem de discurso, que é a ordem que determina o que se pode dizer e o que se pode pensar, os limites da nossa língua e do nosso pensamento. Nesse sentido, a palavra experiência permite pensar a educação de diversas maneiras, nem melhor nem pior, mas de outra maneira. E para explorar essas experiências é preciso fazer 2 coisas. A primeira, reivindicar a experiência, dar importância a ela. Não tratar a experiência como algo banal, assim, tem que dar importância, porque a experiência é importante. E a segunda é fazer soar a palavra experiência de um modo particular, com amplitude e precisão, porque cada um tem a sua experiência. E para fazer essa segunda coisa, ele diz que é preciso 6 precauções. E são elas. A primeira, separar a experiência do experimento. Não tornar a experiência previsível. Ela não precisa ser comprovada cientificamente. Você não precisa comprovar a sua experiência, só viver. Segundo, tirar da experiência todo dogmatismo, ou seja, toda autoridade que ela é certa e não pode ser questionada. Porque toda experiência pode ser questionada. Não é porque você viveu uma experiência que outro vai ver igual à sua. Cada um tem a sua. Então, a sua experiência ela não pode ser autoridade em cima da experiência de outro. Terceiro, separar a experiência da prática, porque a experiência é sentida e não necessariamente praticada. Por exemplo, quando você sente uma paixão, simplesmente você sente, você vive essa experiência, você não precisa praticar, você simplesmente sente. Quarto, evitar fazer da experiência um conceito e sim uma palavra apenas, porque os conceitos determinam o real e as palavras abrem o real. A experiência é diferente de pessoa para pessoa. O que é para mim hoje pode mudar para amanhã. E o que é para mim pode não ser para você, que foi o que eu tinha acabado de falar anteriormente. Quinto, evitar fazer da experiência um fetiche ou imperativo. Ou seja, dizem que temos experiências, embora não saibamos, ou que deveríamos ter, sem sentir necessidade de ter. E por último, o sexto, que é tratar de fazer da palavra experiência
uma palavra afiada. Precisa ser difícil de utilizar para evitar que tudo seja chamado de experiência. Nem tudo é chamado de experiência, então é preciso deixar essa palavra afiada, como ele traz o nome no texto, né? Para essa palavra experiência não ficar banalizada. Enfim, com todo o desenrolar do capítulo, ele conta as experiências dele, ele conta diversas histórias em todos os capítulos, principalmente no 2 e no 3, se não me engano no 4 também. E ele chega a uma conclusão no final desse capítulo 2, que todos nós somos resultados das nossas experiências e elas que formam a nossa personalidade. Então, não viva as experiências dos outros, mas a sua própria, porque cada ser é um ser único e a gente não pode perder essa essência. Cada um sabe a experiência que viveu, cada um sabe o sentimento que teve com essa experiência. Ninguém é igual a ninguém, mas uma coisa é certa, a gente é feito de experiências. E é isso. Boa tarde, meu nome é Lohane. Eu vou falar um pouco sobre o capítulo 3 do livro Os Tremores. Ele fala muito, esse capítulo, sobre a linguagem, né? Porque o espaço educativo está cada vez mais avançado na comunicação de pesquisadores, especialistas, professores, né? E alunos também. Eles se reúnem como se fosse uma docência. Eles se reúnem para eles estar compartilhando o conhecimento deles na área da linguagem. E isso faz com que eles se reúnem, né, e passa para a faculdade. Porque cada vez mais conhecimento, os professores possam passar para o seu aluno. E todo dia nós somos responsáveis por esse gigantesco maquinário que é a linguagem, porque a gente já acorda lendo, né, ou falando, escrevendo, o quê? A linguagem, porque a linguagem ela já está no nosso dia a dia. O autor, ele se refere em que língua, né? Que língua? Que linguagem é essa? Aí ele explica que o espanhol, o inglês, o francês. Por que ele fala isso? Mas será que a linguagem é só o inglês, o português, o espanhol? Não, porque todos nós usamos a linguagem, né? Tanto a gente está falando inglês, português, ele só quer chamar a atenção da importância da linguagem, para que possamos distinguir, né, a língua. Larosa, ele fala muito que temos apenas algo que temos, sim, que somos o que determina o mundo, ou seja, todos os lugares que formos, nós vamos estar usando a língua, a linguagem, em todas as línguas. Então, com o mundo, com diferentes maneiras de dizer, nos colocam diferentes relações com o mundo, mas somos todos usuários dessa linguagem, né? Com línguas diferentes, lugares diferentes. Ou seja, a linguagem, ela domina o mundo. E pelo que eu pude entender, sem a linguagem, nós não somos nada. Obrigada. Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruna. Eu vou falar um pouco sobre o capítulo 4 do livro de José Larosa Bom Dia. Ferido de realidade em busca da realidade. Notas sobre a linguagem da experiência. A palavra experiência serviu para muitos de nós para podermos elaborar uma distância, que poderíamos chamar de ordem pedagógica, que seria o modo de agir, o modo de pensar, o modo de dizer, como se diz sobre a experiência, porque a metade do livro, como eu já tinha lido, ele fala muito sobre a experiência de vida do autor em relação à educação, em relação a ser pedagogo. Experiência para nós, pedagogos, quer dizer que somos o que queremos e não o que os outros querem que a gente seja.
serviu para afirmar nossas vontades. Fazer sua palavra experiência na área educativa tem, então, a ver com uma palavra e uma pergunta, onde gera dúvidas. O que seria essa palavra? O que seria essa pergunta? Na verdade, essa palavra se tornaria uma pergunta. Uma nota sobre linguagem da experiência é que quando você for perguntar para um pesquisador, um professor ou um expert como lhe foi ensinado, ele vai falar que foi através da experiência, que no caso seria: foi-lhe passado, ele adquiriu experiência sobre aquilo que lhe foi passado, aprimorou o seu aprendizado para poder passar o seu aprendizado para poder passar para outros, assim por diante. Você vai, aprende, põe em prática, cria experiência com aquilo, aprimora e repassa para outra pessoa. E essa outra pessoa vai fazer a mesma coisa. Aprende, põe em prática, aprimora e repassa, que no caso seria experiência. Você vai criar experiência naquilo que foi lhe passado. E sobre a linguagem, seria um modo de você falar uma coisa, a pessoa ter experiência em poder falar novamente aquilo, só que aprimorar a sua fala, dar algum significado sobre isso. Meu nome é Letícia e eu vou continuar falando um pouco sobre o capítulo 4. Então, basicamente, ele fala sobre experiências, vivências e linguagem. Então, vou falar sobre falar contra as palavras, que é um texto dos fundadores de que poderíamos chamar de crítica de linguagem. Ele tem mais a ver com conhecimento de informação e de comunicação, e diz que a corrupção linguística estava relacionada com a corrupção dos pensamentos e das vivências, e certamente com a da cultura e da sociedade. Então, ele fala muito sobre se você quer, qualquer frase que passar pela sua cabeça, você pensar, essa realmente é a minha linguagem? Da forma que você fala, da forma que você pensa, e por aí vai. Ele fala muito sobre experiências e o que significa. E o que é experiência? Alguma coisa que nos transforma, que nos modifica, que de certa forma muda como a nossa forma de pensar. Então, ele fala que a linguagem é uma coisa que poucos entendem. Pode ser como uma poesia. E é o que a vida tem de interminável e é o que a realidade tem de incompreensível. Então, é como se a linguagem não existisse apenas para ensinar a gente a saber falar. É o que a gente é e o que a gente entende sobre isso. E como bons professores, eles nos ensinam que a gente tem que dedicar ao falar, ao explicar, através da experiência. Que dizer que a experiência é algo exclusivamente em dizer algo a alguém. Bom, o capítulo 5, o título é Fim de partida. Ler, escrever, conversar e talvez pensar em uma faculdade de educação. Esse capítulo, ele traz diversas experiências com vários autores, inclusive Rancière. Mas para não ficar uma explicação cansativa e confusa, eu foquei somente no que é filosofia, no campo educativo, em sala de aula, para Jorge La Roça Bom Dia. Esse capítulo, ele traz vários relatos, algumas que possam ter sentido para os professores no campo universitário, no meio universitário, né? Para manter um lugar para a filosofia nesse meio educativo, em sala de aula. Ele cita que, para nós, a filosofia não é uma disciplina, e sim uma forma de pensar. A filosofia é uma disciplina que ela pode proporcionar novas formas de ser aluno, novas formas de ser professor, novos conteúdos, novas funções. E ele
ele fala que devemos mudar a nossa forma de explicar a filosofia, que não devemos rotular, generalizar ela como uma matéria chata, uma matéria de doutrina, e sim uma matéria que nos faz pensar, que nos faz nos conhecer, a nossa sala de aula, os nossos alunos e a nós mesmos. Ele também relata que os amigos dele cita que ele está se tornando um professor rabugento, que só fica em cima dos livros, e isso fez ele pensar. Então ele menciona, né? De onde que devo tirar forças para me atualizar? De onde devo tirar forças para continuar jogando a filosofia no campo educativo? Então ele responde que é através do amor aos livros, aos jovens que chegam na sala de aula com vontade de aprender, de ler, de escrever, de pensar e com vontade de viver. E que tudo isso pode criar uma relação filosófica pensante. Então, isso faz ele pensar que a filosofia é uma relação entre livros, jovens e a vida, na qual possa surgir talvez alguma forma de pensar. Uma parte do texto que eu achei bastante interessante, que eu trouxe para vocês, é que ele mencionou que ao discutir a filosofia, não deve ser com rivalidade, e sim de elogiar, ou se for criticar, que seja uma crítica construtiva. Ele se refere aos livros que dizem alguma coisa e que não somente nos dá uma lição, que nós devemos ler e absorver alguma coisa do livro, refletir, questionar, dialogar, e não ler o livro, colocar ali no canto e falar que eu odeio aquele livro, sem entender o assunto, sem buscar um conhecimento. Deixa eu ver aqui. A filosofia existe porque se escreve, porque se lê, porque lendo e escrevendo acontece algo que pode ser o pensamento. E tem a ver com a nossa subjetivação, que é o quê? Que é o nosso íntimo, que é as nossas ideias, que é a nossa singularidade. E com isso pode ocorrer a forma de pensar, como eu mencionei anteriormente. E ele cita que a filosofia não se ensina, não ensina a filosofia, que nós devemos ensinar a filosofar. E no final do livro, ele deixa uma perguntinha para os professores. Seremos capazes de provar de novo todos os verbos que são ler, escrever, conversar e talvez pensar? Ou continuaremos tristes, cansados, rabugentos, que devemos deixar isso para refletirmos de como, de qual hipótese, qual opção a gente escolhe, a maneira de ser professor. Eu quero ser um professor rabugento, eu quero ser um professor que entra na sala de aula e passa medo e não sabe explicar a matéria de uma maneira didática, né, inovadora. Então, ele deixou isso. Eu achei bastante interessante e vou deixar isso aqui para vocês também, para vocês poderem pensar a maneira que vocês querem ser. Boa noite.